Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo Uniceub. Vamos lá, gente, a mais um vídeo. Como vocês podem ver pelo título do vídeo é K2, K4 e K7. Nova droga? Vamos ver isso, hein? Próximo slide. Bem, gente, vamos lá. Como vocês podem ver aí pelas imagens, é o DMHP, o pariécio e o tetraidrocannabinol. E são os três que aparecem na lista de estupefacientes da Convenção Internacional de 1971. E essas outras aqui, o HU-210, o CP-47, 497, JWH-018 e JWH-250, eles são descobertos, mas só que não são controlados pela Convenção de 1971, mas também são considerados estupefacientes, porque pensa, gente, o que acontece? A estrutura do cérebro, né, o sistema endocannabinol, né, ele funciona com base nos superaglomerados, né? Porque o que acontece? O líquido resinoso natural da maconha, ele existe nele superaglomerados de moléculas. E para descobrir esses superaglomerados de moléculas é que tem essas partes, né, do DMHP, do pariélio e do tetraidrocannabinol e essas outras aí, né, o HU, o JW, o JWH, o CP, né? Então assim, eles descobriram as partes e depois viram que por ser constituídas essas partes são fragmentadas, né? Quando você embota a mente, né? O cérebro da pessoa, o sistema endocannabinoide, né? Ele responde de maneira brutal, né? Porque é uma infusão que você faz de só uma estrutura molecular ou de várias combinadas, mas que não é o timbre do líquido resinoso de fato, né? Porque como está escrito aqui na Convenção no Oficial Records Volume 2, quanto à questão levantada pela delegação mexicana, uma situação similar ocorreu no Canadá, mas em uma escala muito mais limitada. Parecia, no entanto, que o problema foi adequadamente tratado pelo texto da convenção, tal como se apresentava. Afinal, a convenção tratava apenas de substâncias químicas e não de materiais naturais. Em particular, aparentemente, não se aplicaria ao peiote, que era usado por certas tribos indígenas. Vamos lá para o próximo slide, que tem uma questão, um detalhe. Vamos lá, gente. Comentários da Convenção de 1971. Pode-se observar que no momento da redação deste artigo, a tolerância contínua do uso de substâncias alucinógenas que a Conferência de 1971 tinha em mente não exigiria uma reserva nos termos do parágrafo 4. A tabela 1 não lista nenhum dos materiais alucinógenos naturais em questão, mas apenas as substâncias químicas que constituem os princípios ativos neles contidos. A inclusão na lista 1 do princípio ativo de uma substância não significa que a própria substância também está incluída neste, se for uma substância claramente distinta da substância que constitui o seu princípio ativo. Essa visão está de acordo com o entendimento tradicional dessa questão no campo de controle internacional de drogas. Nem a coroa, fruto do botão mescal do cacto peyote, nem as raízes da planta Mimosa hostilis, nem os próprios cogumelos psilocibinos estão incluídos na tabela 1, mas apenas seus respectivos princípios ativos, mescalina, DMT e psilocibina. Podemos dizer que nem a cannabis está também, ou qualquer planta enteógeno. O que acabamos de ver corrobora com o que nós aprendemos na extensão do curso para católicos, parte 1. Eclésia, Droga e Toxicomania, livro da Pastoral da Saúde do Vaticano. A substância ativa da cannabis responsável dos efeitos psicoativos pertence à classe dos terpenofenoles, diferentes tipos de THC, tetraidrocannabinol, incluída na lista de estupefacientes. Sua concentração varia muito segundo os preparados.
e a proveniência do produto. A cannabis, a definição da cannabis, a cannabis é uma planta que cresce em país de clima temperado e com calor. Pode alcançar uma altura de 3 metros em poucos meses. Se busca, sobretudo, a planta fêmea por causa da embriaguez que produz. Para a igreja, então, é embriaguez, não entorpecimento. A cannabis é uma planta que por si mesma produz o líquido resinoso, de qual por processos químicos se extrai os vários tipos de THC, terpenofenoles. Com o mesmo procedimento da engenharia da química se extrai o CBD, ou seja, o que proibiram não foi a planta de produzir e usar, seja particularmente, seja socialmente, seu líquido resinoso natural, mas sim sua estrutura molecular sintetizada, estupefaciente. Vamos para o próximo slide que tem um último detalhe. Vamos lá. O que acontece é que com esses superaglomerados é que eles espicham os filamentos dos fluidos naturais. Ou seja, não é a molécula, conjunto de átomos ou átomo, partícula fundamental, que é construída desde o princípio, e sim seu observável, que se consegue através de processos químicos, faixa de luz, espectroscopia, espectrograma, manchas cimáticas, reverberação de frequência no objeto em questão, com o auxílio complementar de um osciloscópio. Gráficos para os fitos e histologia, microscópio óptico, microscópio eletrônico, microscópio de varredura. Assim como a água destilada não é água de beber, pois não tem sais minerais, portanto não sacia a sede, assim é observável em cada instância, quando se alonga as camadas e volumes desses princípios de observação. Como diriam os físicos, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Bem, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Obrigado, gente. Mais um vídeo aí.